Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler um texto do pastor Jefferson Dantas chamado Uma Igreja Marcante na Doutrina, parte 2. Ele escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu gosto que fique bem claro, não fui eu quem escrevi o texto, nem uma linha. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Bom, isto dito, isto esclarecido, podemos iniciar orando. Senhor Jesus, em teu nome, pedimos que possamos ser pessoas relevantes nessa sociedade, que possamos marcar a vida das pessoas positivamente. E em sendo pessoas melhores, certamente construiremos uma igreja melhor, faremos parte de uma igreja melhor, uma igreja que realmente pode abençoar as pessoas. É em teu nome que pedimos isso. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto de hoje está em Atos, capítulo 3, versículos 17 ao 26. Então, eu vou ler com os irmãos. E diz assim, é uma mensagem, de Pedro lá no templo. Agora, meus irmãos, eu sei o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas. Isso é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe o pecado de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo, pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse, no meio de vocês, o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam em tudo o que ele disse. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os antepassados, quando disse para Abraão, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim, Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Amém? Bom, irmãos, então o texto chama-se Uma Igreja Marcante na Doutrina. E o versículo escolhido pelo pastor Jefferson Dantas está em Atos 5, não está na leitura que fizemos hoje. Está no capítulo número 5 de Atos 5, versículo 42. E diz assim, todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Aí o pastor Jefferson vai falar de novo por que a doutrina é uma coisa boa. Lembra que a gente falou ontem que doutrina é um conjunto de ideias coerentes e fundamentais a serem passadas de pessoa para pessoa, para serem transmitidas e ensinadas? Então hoje ele vai perguntar por que a doutrina é importante. Aí ele diz que a doutrina é importante porque ela vai perpetuar aquilo, no caso, a doutrina de Jesus, aquilo que Jesus falou. Então, a igreja de Jerusalém era marcada pela doutrina por quê? Por qual motivo? Aí ele explica que a doutrina nos faz permanecer no Senhor Jesus. Como está escrito lá em 2 João 1,9. Eu vou ler em 3 traduções diferentes. Elas são semelhantes, mas eu acho que é bacana essa comparação. Essa aqui
do texto do manancial, ele usa a Nova Versão Internacional e diz assim, ó: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Aqui na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, ó: quem não fica, lá era permanece, aqui é: quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E eu vou ler também aqui, ó, na tradução revista e corrigida do Almeida. E diz assim, ó: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E eu vou até ler o 10 aqui. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Então, eles eram muito zelosos e estão nos ensinando a importância da doutrina. Então, a gente não pode falar as coisas loucamente que vem na nossa cabeça. Por isso que eu acho fundamental eu explicar para os irmãos que aquilo que eu estou dizendo é aquilo que eu entendi. Então, pode ser que alguns dos irmãos podem me mandar um recado ou falar comigo e dizer, ó, Miriam, eu acho que não é por aí. Então, por quê? Porque nós estamos aqui para aprender a sã doutrina, estudar. Então, eu tenho maior cuidado, eu tenho temor ao falar, porque eu tenho medo de falar besteira. Mas, assim, eu sempre procuro na palavra, né, como dizia Paulo, né, os bereanos eram mais excelentes porque eles procuravam checar se aquilo era verdade. Então, eu sempre procuro na palavra. Então, é isso que cada um de nós deve fazer, manter a doutrina. A doutrina faz com que a gente permaneça com Jesus Cristo. Permanecer, isso é importantíssimo. Então, o que acontece na igreja primitiva? Ela ouvia o que os apóstolos estavam dizendo, quando eles estavam ensinando, mas eles não ficavam só ouvindo, feito uns patetas. Ah, que bonito, ficava lá sentado no banco, será se tinha banco, onde é que eles ficavam ouvindo, e ficava lá, tá, legal. Não, eles persistiam, como diz na outra tradução, permaneciam, como diz a outra, ficavam. Então, são todos os verbos que dão a entender que eles estavam ali, ó, sempre firmes. Não era só ouvir por um ouvido e sair para o outro. Não, eles ouviam, permaneciam e permaneciam fazendo as coisas que Jesus queria que eles fizessem. Então, um dos grandes perigos que a igreja pode enfrentar é ficar parada só olhando ou só olhando para trás. Ah, que fonte foi tão legal, nossa, antes tinha tanta juventude, antes tinha tanto, as pessoas cantavam tão bem, agora não cantam mais, e fica olhando para trás e não se lembra das coisas que vêm adiante, aquelas que nós temos que fazer para transformar a nossa igreja melhor, porque a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. Cada um de nós tem que contribuir para o corpo de Cristo, para que ele cresça, para que ele avance, para que ele progrida, para que ele seja abençoado. Então, a gente tem que olhar para frente e ouvir e viver das riquezas de Cristo. Ele tem tudo para nos dar, mas nós temos que estar com disposição para receber. A gente tem que ter disponibilidade pessoal de ouvir o que Deus está dizendo, receber a palavra e aplicar. Então, o que ele usa aqui é que tudo que Deus tem para nos dar são coisas inescrutáveis e intermináveis. Quer dizer, coisas que a gente não pode nem adivinhar de tão maravilhoso que é. E nunca termina. É como se fosse um poço artesiano. Você tira água, e quanto mais você tira, mais água tem. Então, o cristão ele tem que caminhar no rumo do amanhecer, não ficar parado, vai ficar tarde, vai ficar de noite, não. A gente tem que procurar as manhãs, né? Então, o que o pastor está dizendo aqui é assim, que a gente tem que trabalhar
em prol daquilo que está chegando, não em prol daquilo que está acabando. Então, a gente deveria considerar um dia perdido é aquele que a gente não aprende nada de novo e quando a gente não penetra mais profundamente na sabedoria e na graça de Deus. Por isso que a doutrina é importante. Então, aqui eu entendo que ele não está falando que você precisa fazer um curso teológico ou você precisa se retirar para algum lugar para que você possa aprender tudo que tem direito. Não, eu penso que o que ele está querendo dizer aqui é que a gente tem que considerar a doutrina tão importante a ponto de nós aplicarmos tempo aprendendo o que Jesus tem para falar, aplicarmos tempo para nos tornarmos cristãos melhores, para que possamos ser pessoas saudáveis na fé e assim contribuir para uma igreja saudável. Então, como que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, orando, perguntando para os nossos líderes, pedindo a Deus que nos esclareça, conversando com os irmãos a respeito daquela porção que foi lida, para ver se você entendeu mesmo, se não entendeu, pergunta de novo. Mas a doutrina ela tem que passar de pessoa para pessoa de forma sã, não doentinha, capenga. E é nisso que reside a importância da doutrina, ela ser verdadeira. Então, a palavra de Deus é essencial para que uma igreja permaneça saudável. Viver a sã doutrina dá base para que a nossa vida como igreja cresça e tenha plena saúde. Tem igrejas que são nitidamente doentes. Você olha e vê que ela está minguando. Ou então você vê que o que está sendo pregado ali não é verdade. As pessoas só estão buscando dinheiro, só estão buscando graça, só estão buscando favor de Deus, né? E a igreja não é isso, né? A igreja também pode ser isso, né? Mas não é o fundamental. O fundamental é buscar a presença do Senhor, é cultuar, é aprender dele e permitir que a doutrina seja passada de uns para os outros. Então, só uma vida cristã saudável e marcante quando nós, enquanto igreja, vivemos a sã doutrina. Não adianta ouvir e não permanecer nela. Não adianta ouvir e não praticar. Por isso, devemos seguir o conselho de Paulo, quando ele falou para Tito. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Está lá na carta de Tito, capítulo 2, versículo 1. Ok? Meus irmãos, eu acho que assim, o texto se autoexplica. Nem precisaria eu dizer aquilo que eu entendi. Mas eu acho que é fundamental que a gente repense nisso, né? Na importância de falarmos o que realmente tem a ver com o que está aqui, neste livro. É fundamental, porque às vezes a gente passa a vida repetindo as coisas como se fosse um papagaio, né? Por exemplo, eu postei recentemente no Facebook lá da minha igreja que a frase nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus, ela não está na Bíblia. Muitas pessoas ficaram pasmas. Nossa, mas não está na Bíblia, não é versículo isso aí? Não, não é um versículo. É verdade que nenhuma folha cai se não for permissão de Deus. Isso é verdade. Mas não é um versículo bíblico. Obviamente que a Bíblia ela se dá a conhecer nesse sentido por tudo que Deus está expresso lá na Bíblia, por toda a palavra que diz que ele é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Então, nada no mundo acontece sem a permissão dele. Mas esse versículo não está na Bíblia. E as pessoas falaram, nossa, tô pasma, não sabia. Então, o que acontece? As pessoas não estão tendo tempo para ouvir e checar se aquilo que está sendo dito é realmente a sã doutrina. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para não repetirmos coisas que nós nem temos certeza se está na Bíblia. Amém? Bom, eu me despeço aqui dizendo que a última frase aqui do nosso manancial que diz assim, a doutrina é essencial para uma vida espiritual autêntica, abrangente e abençoadora. Logicamente,
Nós só poderemos abençoar a vida das pessoas se nós também fomos abençoados pela doutrina. Amém? Bom, agora sim, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.